ao eminente relator e consulto se ele gostaria de proferir seu voto antes ou após a manifestação dos eminentes procuradores. Doutor Antônio. Já profiro de uma vez? Hein? Já profiro de uma vez. Por favor, então a conclusão do seu voto. Conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Está inscrito pelo agravante impetrante, doutor Terence Sveiter, sim. Terence BDF 11.717. Perfeitamente. E pela parte litisconsórcio, doutor Bruno Cardoso. Então, por gentileza, doutor Terence, para a conclusão, para a sua manifestação, nós estamos julgando, só um minutinho. Agravo. É o agravo regimental, então a manifestação é por 5 minutos. 5 minutos. Né? Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores desembargadores, meu eminente ex-adverso, doutor Bruno. A questão, ela, como vossas excelências já conhecem, ela é pública, agora singela, mas de consequências devastadoras. A particularidade aqui, quando o atleta celebrou o contrato com o Atlético, não se estabeleceu ali, naquele momento, uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória só vem surgir 18 meses depois, num documento que foi o que extinguiu o contrato especial de trabalho, no qual estipulou-se, dentre outras, a cláusula compromissória, atribuindo à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF a competência para dirimir não só o teor daquele documento que extinguiu o contrato, mas especialmente questões alusivas ao contrato de trabalho que se estava extinguindo. O ponto é o seguinte: esse documento foi celebrado com base no 507-A, há um mês de vigência da CLT reformada. Bom, vossas excelências já sabem, o fato é público e notório, o Fred começou a jogar pelo Cruzeiro, então o Atlético foi lá executar, ele não foi discutir, ele foi executar uma multa por descumprimento de obrigação de não fazer. A sentença arbitral totalmente desfavorável ao atleta, ela já está impugnada por recurso próprio, por uma segunda instância na arbitragem, mas o que acaba contribuindo para o aforamento dessa ação. Porque esse termo de resolução é nulo, por violação do 468, puro e simples. É uma condição altamente desfavorável. Basta afirmar vossas excelências julgam direito de trabalho há quantos anos? Qual é a diferença básica do direito do trabalho para o direito comum privado? É a indisponibilidade. E o que está nessa decisão, deliberação arbitral, em reforço à violação a 468 da CLT? O juízo arbitral mandou compensar verba alimentar, verba salarial, com verba indenizatória, por descumprimento de obrigação de fazer, de natureza civil pura e simples. Assim, súmula 18 do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula cinquentenária. O que é isso? Pergunta, não, o jogador então consentiu, etc. Pergunta a vossas excelências, o jogador escolheu o árbitro que o julgou? Não. A Câmara pré-estabelece, inclusive, o compromisso arbitral. É que ele pode ter escolhido qualquer árbitro para julgar a causa dele. Enfim, são essas duas questões, dentre outras mais, fundadas no artigo 18 da Lei da Arbitragem, do 32 da Lei de Arbitragem, que fulminam esse compromisso seródio arbitral, instituído só, areram apagar das luzes, porque sobreveio a reforma da CLT. Então, essas razões, com todo o maior respeito ao eminente relator, que já indeferiu a suspensividade, é que nos levam a insistir, não estamos julgando ainda o mérito da segurança, que se evite mais confusões, porque a arbitragem já foi julgada, como disse a vossas excelências, está pendente de recursos, os recursos já foram interpostos, e não há qualquer prejuízo ao Clube Atlético Mineiro que aquela ação arbitral lá permaneça parada, até que o juiz da causa, o juiz natural do contrato de trabalho, aprecie essas questões que são, sim, prejudiciais à instauração e ao próprio julgamento da arbitragem. São essas as razões, senhor presidente, e reiterando as vênias ao eminente relator, que encarece impetrante o pleito de liminar no sentido de suspender, apenas e tão somente suspender, no estado em que se encontra o procedimento arbitral.
Muito obrigado, um ótimo dia a Vossas Excelências. Muito agradecido. Doutor Bruno, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras, ilustre representante do Ministério Público, prezado colega. Vou começar aqui pelo final, porque o agravo regimental aqui no caso, o deferimento de liminar, como todos nós sabemos, é que ele requer o periculo in mora e a plausibilidade do direito. Periculo in mora, aqui não há nenhum. O próprio advogado do impetrante, ora agravante, ele diz que foi interposto recurso pelo ora impetrante lá na Câmara Arbitral. Se foi interposto recurso lá e tem efeito suspensivo, inclusive, conforme consta de documentos dos autos de regulamento da Câmara Arbitral, não há risco nenhum de se ver perdido ou prejudicado o direito. Deve prosseguir lá o juízo arbitral, deve prosseguir o julgamento do recurso. E mais, o outro argumento que tinha para suspensão do processo seria o alto custo de despesa a ser arcado pelo ora impetrante como recorrente lá no juízo arbitral. Ora, isso daí já foi por água abaixo, tanto que ele entrou com recurso. Isso não era impeditivo nenhum. Ele entrou com recurso, ele interpôs o recurso. Então não há impeditivo nenhum, então não há risco de qualquer prejuízo, não há data máxima vênia, periculo in mora. Com relação, ainda que ultrapassada essa questão, aqui eu vou chamar a atenção da tribuna, que é apenas pelos pontos suscitados pelo colega. Primeiro, diz respeito, ele alega que a cláusula não foi tratada em contrato de trabalho. Ora, contrato significa acordo entre as partes. A cláusula ela foi acordada no momento da rescisão contratual. Portanto, ela foi contratada. Então, não há nenhum vício nessa questão. Com relação à condição desfavorável que o agravante diz que havia no momento em que fixou aquela cláusula, não havia condição desfavorável nenhuma. O agravante, ele pretendia rescindir o contrato, tanto que assim o fez por mútuo consentimento. Ele pretendia, porque ele tinha propostas de outros clubes, ele, caso tivesse que rescindir unilateralmente o contrato, ele pagaria uma multa prevista de 100 milhões de reais, ele fixou uma multa de 10. Ele tinha apenas mais um ano de contrato com o Atlético, onde ele receberia 800 mil reais. Ele tinha um ano de contrato. 4 dias depois da rescisão, ele firmou 3 anos de contrato com o Cruzeiro para ganhar o mesmo salário que recebia no Atlético e mais umas luvas no valor de 10 milhões de reais. Ou seja, também não há condição desfavorável nenhuma, data máxima vênia. Pelo contrário. Com relação à natureza das verbas, são verbas, a multa foi contratada em decorrência do contrato de trabalho. A multa foi contratada em decorrência do contrato de trabalho. Portanto, uma verba decorrente do contrato de trabalho, que não se fala em compensação, mas pode se falar em dedução, como se na eventualidade. E, por fim, a questão da eleição do juízo arbitral, da escolha da cláusula compromissória, da eleição do juízo arbitral. Não há que se falar em escolher o ato, data máxima vênia, uma vez que também não escolhemos o juiz que vai julgar a nossa causa. Elegeu-se o juízo. Então, data máxima vênia, nenhuma razão para que seja provido o agravo. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Doutor Antônio Castro, por gentileza, com a palavra. Neves. Hein? Neves. Antônio Neves, perdão. Não tem problema, presidente. O processo aqui, inicia-se, né? A discussão toda. A liminar que foi inicialmente deferida em primeiro grau, suspendendo o processo no juízo arbitral, ela analisou a questão pelo lado do periculo in mora, porque o pedido era justamente esse, o impetrante estava, a alegação dele que as custas foram muito elevadas e ele estaria impedido, né, estaria sendo impedido de recorrer lá no juízo arbitral. O juízo, né, com cautela, pediu
solicitou, né, requisitou do Cruzeiro Esporte Clube os documentos relativos ao contrato, né, firmado com o impetrante. E, com base nesses documentos, ele viu que realmente não tinha esse impedimento, esse obstáculo, né, que foi colocado pelo impetrante. E, coerentemente, eu acho que acertadamente, o motivo do deferimento da liminar era esse alegado impedimento de recorrer, né, direito de recorrer no juiz arbitral. Ele indeferiu, né, ele revogou a liminar anteriormente concedida, e aí, nesse momento, ele entrou na questão do fundo bônus iure, né, e de forma totalmente acertada, porque realmente, quer dizer, eu não devo fazer essas considerações, assim, mas no mandado de segurança não se vê o fumus boni iure aqui para definir. A matéria ainda está em discussão lá em primeiro grau, né? Então, a discussão tem que ser dirimida em primeiro grau de discussão. E, adiantando um pouco aqui, data veira do entendimento do advogado impetrante, eu não vejo nenhuma lesão, nenhuma violação do artigo 468. Porque o que se discute aqui no processo, né, principal, subliminar, não são direitos adquiridos, né, durante o contrato de trabalho. Então, se fossem direitos que foram referentes ao contrato de trabalho, eu entendo, provavelmente, realmente poderia haver essa alteração lesiva. Mas não. O contrato de trabalho, né, do atleta transcorreu normalmente, e no momento da rescisão é que foi contratada essa cláusula, né, essas cláusulas do juiz arbitral, etc. Então, com base, com basamento legal, tanto na lei do atleta profissional, que já vigorava, que permitia essa eleição do foro, a eleição do juízo, e com mais razão ainda depois da reforma trabalhista, que no artigo 507 realmente previu essa possibilidade, e o impetrante ele está inteiramente enquadrado, né, nas condições necessárias para essa eleição do juízo. Então, eu entendo se não houve violação do artigo 468, porque a matéria, né, a contratação se referiu expressamente e restritivamente àquela forma de rescisão contratual, né? Então, eu não vejo, assim, eu não vejo lesão a direito e não vejo também aqui possibilidade, né, do mandado de segurança por realmente não haver direito líquido e certo. Então, eu mantenho o meu voto aqui nesse sentido, presidente. Senhor presidente, eminente relator, pela ordem, um esclarecimento de matéria de fato, que no termo de resilição cuja nulidade é apontada, há, sim, verbas de natureza puramente alimentar que são decorrentes, sim, do contrato de trabalho. Salários atrasados, férias, 13º, entre outras verbas resilitórias. É esse o esclarecimento. Muito obrigado. Presidente... Doutor Antônio. Não, a questão que eu estou... essa questão aí, eu entendo que não interfere com o mandado de segurança, porque o que se discute aqui é a questão da suspensão do juiz arbitral. Então, quer dizer, a cláusula pela qual o atleta contratou, né, concordou com a resolução dos eventuais dúvidas, problemas e litígios decorrentes daquela resolução, ela é que está realmente sob o enfoque aqui do mandado de segurança. Fez esclarecimento, mantém o voto eminente relator. Eu não constatei nenhuma divergência aqui na votação antecipada. Há alguma? Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor Sérgio. Senhor presidente, esse processo
eu tentei acessar o processo originário, ele está em segredo de justiça, não consegue ter acesso que tem. Porque a petição inicial da reclamação trabalhista, ela se titula Ação Anulatória de Sentença Arbitral Combinada com a Reclamação Trabalhista. Esse é o título da ação. E ela vem com vários pedidos, né? Ela pede para anular a cláusula lá que fez, ela pede concessão de tutela para suspender a ação, lá do juiz arbitral, e pede a nulidade da sentença arbitral, que aparentemente ainda não teria sido prolatada. E aqui tem uma manifestação. O juiz, o que o juiz fez no primeiro momento aqui por cautela? Ele falou assim, porque a parte estava dizendo que tinha que interpor recurso lá e tem que pagar um valor lá, que era alto, e pediu a suspensão. O juiz, por cautela, estava vencendo o prazo na iminência do transcurso lá, ele deu uma tutela cautelar para suspender o juiz arbitral, porque, em princípio, só se o atleta não tiver dinheiro para recorrer, como é que vai fazer? Era essa a questão. O que aconteceu no processo, pelo que eu vi nesse mandato de segurança, porque eu não consegui ter acesso ao processo, né? O juiz deu a liminar, o litisconsorte, no caso o reclamado lá, manifestou, e vieram os autos, o Cruzeiro, foi exigido do Cruzeiro, e quando chegou a documentação, o juiz de origem impressionou-se com os valores que o reclamante recebia. E falou, não precisa mais disso aqui, né? Ele tem condições de pagar lá o que tem que pagar, e o recurso lá tem efeito suspensivo, não precisa não, ele tem condições de pagar. E o juiz, então, o que ele fez? Ele decidiu que sucede que em fatos fundamentais, ao menos em sede de juízo persecutório, o autor não demonstrou indício convincente da cláusula de arbitragem, de vício de vontade das partes acordando do procedimento. Aí ele fala, a ressalva que um dos fundamentos principais para pedir tutela foi a alegada necessidade que se valer de interposição de recurso para o centro de mediação, que ele acarretaria prejuízo com o pagamento das custas. Aí o juiz entende aqui que ele tem condições de pagar, e o juiz fala assim, então, eu estou entendendo que, como se pode notar, o recurso lá que foi interpor tem efeito suspensivo, é passivo de efeito suspensivo, ele tem condições de pagar, eu revogo a liminar. Aí o atleta vem aqui e pede a segurança, com todas as razões que foram expendidas da tribuna, né, querendo que suspenda o processo lá, tem aqui questão do STJ, de competência. Bom, resumo da história. Eu estou acompanhando o voto relator, eu entendo que o voto relator está correto. Aqui a decisão do juiz lá que revogou está correta, deu no primeiro momento na dúvida, e deveria ter dado mesmo, e agora, depois, convencido com os demais elementos que chegaram nos autos, falou, não tem que dar essa liminar, não, vou suspender isso aqui, e vou revogar a decisão e vida que segue. Né? E depois que se discuta, tem a ação final lá. O relator, prudentemente, entendi também, que entendeu que o juiz estava correto, e manteve a decisão, eu também mantenho. Eu só ressalvo fundamentos, porque aqui me pareceu que o relator, ao apreciar, e o juiz de origem não fez com essa profundidade, para entrar nessa questão se é válido ou não essa cláusula da inclusão do juiz arbitral no contrato. E por que eu faço a ressalva? Porque quando foi celebrado o contrato com o Atlético, não tinha essa cláusula. Não tem essa cláusula. Essa cláusula entrou na rescisão contratual, em dezembro de 2017, após a vigência da lei. Após a entrada da Lei 13.467, que promoveu a reforma trabalhista, que permite para aqueles trabalhadores que recebam acima de salário X a inclusão de cláusula de um compromisso arbitral. Então, como essa matéria ela precisa ainda ser apreciada no processo principal, se essa cláusula é válida ou não é válida, que é questão de mérito do processo principal, eu, por cautela, não adiantaria juízo de valor sobre isso. Então, mas eu estou de acordo com só ressalvo fundamentos, tão somente. Eu estou de acordo com o voto do relator, acho que a decisão do relator está correta, não tem que conceder liminar para o atleta, não tem que dar segurança para o atleta. Acho que está correto. Tanto a decisão de primeira instância aqui, quando revogou, como a do relator aqui. Eu acompanho o relator respeitosamente, ressalvando fundamentos, tão somente por causa dessa questão. Presidente. Muito bem. Eu também ia me manifestar no sentido de acompanhar a conclusão do relator, mas ressalvando que também há amparo para essa cláusula, que é no artigo 90C da Lei 96.15/98. Ela não se baseia exclusivamente, mas também acompanha a ressalva, mas além disso aí,
já existia o dispositivo 90C, mas acompanho o relator. Consulto se há alguma divergência. Eu não tenho divergência, não, senhor presidente. Eu gostaria de se manifestar só rapidamente, porque são fundamentos de decisão, isso não implica, não tem em nada na ação principal. São razões que o eminente relator se tomou para decidir nos limites do que foi pedido aqui. Então, as razões de decidir dele, né? É claro que com as ressalvas feitas aí, mas eu estou plenamente de acordo por esta razão. Acho que o voto, inclusive, está muito bem fundamentado. Muito bem. Só algo, não estamos em votação, apenas em manifestação. Quem gostaria? Doutor Paulo Roberto, por gentileza. Presidente, eu só queria dizer que o primeiro cumprimento a ambos advogados, que recebi também a memorial do advogado do impetrante, e ontem eu fiquei aqui também até a noite examinando esse processo naquilo que era possível. Eu queria dizer o seguinte, presidente, nesse caso, eu não embora no primeiro momento há uma impressão que nós estamos discutindo algo assim muito complexo, mas, a meu ver, assim, de forma muito respeitosa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O grande problema aqui é a suspensão do processo. E eu, por qualquer ângulo que tenha examinado, não vi nenhum fundamento no MS que justificasse a não manter aquilo que o estado de coisas que está, que, como já foi dito pelo relator. Então, eu estou acompanhando o relator também, respeitosamente. Perfeitamente. Mais alguma manifestação? Eu triste e rebaixado, acompanho o relator. Aí, mais uma coisa, esse momento está difícil. E apenas eu também, uma questão de oportunidade, eu não me manifestei. Recebi memorial também muito bem elaborado por padre impetrante, em que, inclusive, é citada uma emenda de quando eu estava convocado no Tribunal Superior do Trabalho, mas é sempre importante destacar, cada caso é um caso, tem que fazer o distingo. Ali era um trabalhador, era um empregado de alta titularidade dentro de uma empresa, com reserva para poder trabalhar, que é completamente diferente dessa situação aqui. Só para fazer esse esclarecimento, para não parecer, porque coerência é difícil a gente manter a vida toda. E também... Peço vendo acompanhar. Podemos votar? Presidente, eu vou tirar a ressalva, até para evitar depois possível interpretação divergente. Eu vou acompanho integralmente o relator. Eu vou acompanhar o relator, tal como eu, da mesma forma, acompanho o relator. E nenhuma divergência, então prevalece o voto do eminente relator, unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Eu agradeço a participação dos senhores, desejo uma boa viagem, bom retorno ao doutor Tênis, ao doutor Bruno, que a gente já conhece aqui. Tá, seu time está melhor que o meu, estou sempre para ficar tranquilo. Vai tripudiar, né? Vai tripudiar Não, agora. não. É só apenas para desejar feliz final de ano para todos, já que é a última sessão, e eu não cumprimentei no início, até para não quebrar a sequência do julgamento, cumprimentar o doutor Cécio, desejar felicidades para ele nesse mandato. É também uma pessoa com quem, desde que eu formei, eu era estagiário, tive um contato com o doutor Cécio e aprendi muito com ele. Então, desejar felicidades e feliz final de ano para todos. Muito obrigado, doutor Bruno. Agradeço. Tudo de bom. Agora nós vamos para a sala geral. E ninguém falou do América, hein, presidente? Aqui. A América chega precisando só dele para ganhar no último jogo e pede para o último colocado do campeonato. Cosenza mesmo comprou 10 ingressos, para estar 5 contas e comprou, saiu distribuindo ingressos. Foi mais de 20 mil. Gente, então, muito bem. Agora nós vamos para a sala geral, 8h55. Só que atendendo a solicitação do eminente desembargador Marlon, nós vamos iniciar pelos processos de sua relatoria. Ele continuará conosco quando for possível, mas de qualquer forma nós já vamos desembaraçar esse processo, que são, só pela ordem que nós vamos chamar, o número 6, o número 9, o número 13 e o número 18. Sendo que no 13 eu não vou poder, não atuarei por ser integrante da 7ª turma. Então, por gentileza, doutora Sônia, o pregão dos processos, começando pelo número 6. Presidente. Pois não. Antônio Neves. Pois não, doutor. Eu só tenho mais um processo também na pauta. Eu queria, se pudesse, me dar a preferência, porque eu tenho que voltar para Alfenas. Então, eu tenho um compromisso hoje à noite e eu vou votar de ônibus, infelizmente. Então, encerrados o doutor Marlon, imediatamente nós colocaremos o senhor em pauta. Muito obrigado. O ônibus é agora? Não, dá para esperar. Beleza. É só porque o doutor Marlon é consulta às 11, já está passando a hora. Vamos lá, então. Por gentileza. Eu posso chamar aqui? Pode. Então, agora é o número 6 da pauta. 6. Da pauta de 8h55, da sala geral. 11.345.
É o número 11.345, 90/2019. Não consta divergência alguma. Aprovada a unanimidade. Senhor presidente. Pois não? Pediu o número aqui, perdão. Desculpa. É o número 6 da pauta, 11.345, 90/2019. 11.345, né? Isso. É porque tem um processo, senhor presidente, só por cautela. É o 11.336, porque tem suspeição minha, porque é um processo. Aliás, impedimento que é da 8ª turma, só É o por doutor cautela. César? É o do doutor Marlon? É o processo do doutor Weber, relator. Ah, não. Agora nós só estamos julgando os do Marlon. Do Marlon, lá, perdão. Nós estamos antecipando os do Marlon. Bom, vamos lá, qual que é então? Então, só para facilitar, o 9, o 6... Fala o número do próximo, porque a minha numeração está toda maluca. O número 6, que é o 11.345, ok, que eu acabei de proclamar a unanimidade, por não consta divergência. O seguinte agora será o número 9 da pauta, que é o 11.387. Esse eu preciso fazer um pequeno comentário. E não estou chamando ele não, só passando aqui para ele poder separar. Depois será o número 13 da pauta, que é o número... 11.386. É o conflito de competência 11.448. E depois será o número 18 da pauta, que é outro conflito de competência 11.551. Então agora eu vou fazer o pregão do número 9 da pauta, que é do eminente desembargador, relatoria do eminente desembargador Marlon. Esse é o nome? É 11.387, é isso? Que é o número 11.387. Doutor Marlon, por gentileza. Senhor presidente, eu apresentei aí 2 opções de voto. É um processo que me deixou assim com muita dúvida, porque é o seguinte, os colegas já leram, evidentemente, o voto, as opções. Aconteceu o seguinte, quando eu estava ausente, eu estava de férias, o mandado de segurança chegou porque a parte entrou com... A parte queria que o juiz ficasse seguro por meio de uma apólice de seguro. O magistrado indeferiu esse pedido ao entendimento que aquilo não se equivaleria a uma carta de fiança, e veio o mandado de segurança, e a juíza que me substituiu, que estava me substituindo, deu a ordem, falou assim, não, aceite, determinou que ele aceitasse. E ele não aceitou, pelas razões que dele lá, dizendo que aquilo, enfim, ele não aceitou no entendimento dele. E mesmo estando em vigor a liminar, ele acabou mandando penhorar o bem lá e não aceitou. Logo em seguida veio aquela regulamentação do de cima, CJT, né? CJT e CGT. Que regulamentou, colocou algumas, com as cláusulas lá, algumas restrições às apólices, e eu então entendi por bem fazer 2 opções, uma dizendo que ela não valeria mesmo por causa dessas novas cláusulas, mas à época que houve o ato do juiz, esta restrição, essa regulamentação da norma não existia. Portanto, com todo respeito, o magistrado descumpriu a liminar. Esta primeira opção de voto é nesse sentido, dizendo que naquele momento ele tinha de aceitar, porque ainda não tinha essa regulamentação específica e a lei garante às partes, naquele momento, o direito de usar essa apólice de seguro. Agora, como ficou essa coisa do descumprimento da ordem judicial, e houve mesmo, eu coloquei aqui no voto esta proposta, eu não sei se a turma vai acolher, a eminente sessão vai acolher, mas assim, eu achei assim, com todo respeito, por mais competente, brilhante, meu amigo juiz, assim, eu tive que colocar para trazer para a sessão conhecer e aí deliberar sobre a matéria que está aí. Então eu trouxe para colocar em debate, em discussão e o que fazer. Perfeitamente. Vamos então, eu entendo as razões de Vossa Excelência, inclusive vou acompanhar nesse aspecto, mas vamos primeiro resolver a questão do mandado de segurança e, num segundo tópico, essa questão do encaminhamento em razão do comprovado descumprimento da ordem. Há 2 opções de voto, desconsiderando a questão da eventual encaminhamento à corregedoria para análise dessa situação. Primeira e segunda opção. Estamos em condição de voto? Sim. Então vamos lá. A proposta do eminente relator é a primeira opção. Segunda opção é divergência. Vamos tratar assim. Sim. Tá? Primeira opção, relator. Segunda opção, divergência.
eu respeitosamente acompanho a divergência. Segunda opção. Doutor Paulo Roberto. Mesmo antes da regulamentação, sempre fui primeira opção. E com a regulamentação, continuo com a primeira opção. Primeira opção. Doutor Sérgio. Senhor presidente, a questão aqui é que a regulamentação que veio para a norma, né, quando ela vem, ela vale para as apólices oferecidas aí para frente. As apólices oferecidas para trás ficam na regra anterior. A regra anterior não tinha resolução falando como é que tinha que ser. Então, a lei seca. A lei seca era do jeito que estava. Então, a apólice, do jeito que foi apresentada, preenchia todos os requisitos exigidos por lei e deveria ser aceita. Pois bem, tanto é que as apólices oferecidas em processos anteriores continuam valendo, mesmo que se não se adeque à resolução. Por quê? Foram ofertadas antes, ato processual praticado no momento oportuno. A resolução, quando estabelece novos requisitos para que se acate a resolução, ela aplica-se para as apólices que forem apresentadas a partir da data da resolução. Ela não pode retroagir para aplicar a atos anteriores, data máxima venda. Portanto, a época que foi oferecida, a apólice preencher todos os requisitos legais na esteira do voto relator. Por isso que, respeitosamente, eu voto da primeira opção. Eu quero só trazer para a Lume o artigo 12 dessa resolução. Ao entrar em vigor esse ato, suas disposições serão aplicadas aos seguros garantia judiciais e às cartas de fiança bancária apresentados após a vigência da Lei 13.467, cabendo ao magistrado, se for o caso, deferir prazo razoável para devida adequação. Então, não é tão pacífico, pela leitura que eu faço do artigo 12, de que os seguros apresentados antes da edição dessa regulamentação não estão sujeitos a observar. Ele não fala a partir da vigência, para todos os seguros após a edição da lei. Então, esse não é o meu fundamento, mas é só para trazer também essa discussão, porque ela permite, e eu tenho adotado esse entendimento, seguros que foram apresentados antes mesmo da edição, e várias vezes eu não os conhecia porque não davam a efetiva garantia do depósito judicial, porque tinha prazo pré-determinado pequeno, porque exigiria primeiro a execução daquele que firmou o seguro para poder depois a seguradora pagar, porque ela teria direito de pedir informações ao juiz. Isso eu já não aceitava. Agora, com a resolução, eu achei que foi muito bom ter vindo, que você tem uma uniformidade nisso e tem, inclusive, dado prazo, porque para mim era caso de deserção, nem prazo de insuficiência. É só para dizer isso, que a norma, como redigida aqui, ela não diz especificamente só vai valer para depois, não. Ela vale para tudo que foi apresentado após a lei, inclusive dizendo ao magistrado, a seu critério, de dar ou não oportunidade. É só para fazer isso, não altera o fundamento do meu voto, nem do doutor César, mas é só para trazer isso, porque esse artigo 12, ele permite, e de forma muito razoável, que seguros até apresentados de forma anterior o examinem. Naquele caso, ele, pelos elementos que o eminente juiz entendeu por apresentar, ela não teria validade para poder ter a efetiva garantia no seguro. Então, é por causa disso que eu penso para reafirmar. Presidente, é só me esclarecer aqui, senão dá a impressão que eu falei algo para as nuvens, né? Eu coloquei, inclusive, no voto o seguinte: antes da regulamentação, eu sempre entendi, como muitos entendem, e o próprio TST decidiu isso também, em votos, né, de turma, sobre o cabimento. Após a regulamentação, eu continuo com o mesmo entendimento que cabe, mas agora observado a regulamentação. Só isso. Muito bem. Então, prosseguindo, doutor Marlon é o eminente relator, primeira opção, que é evidente. Doutora Maria Cecília. Eu, da mesma forma que o presidente, já não admitia esses seguros garantia com prazo de validade definida, e a maioria deles vinha com cláusula de
resilição do contrato de seguro por ajuste entre a seguradora e o contratante. Quer dizer, o processo podia ficar sem garantia de um momento para o outro. Então, eu não acolhia qualquer desses seguros e agora eu tenho argumentado que a resolução do Conselho Superior, o ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho do TST, veio ratificar o entendimento que eu já tinha. Então, respeitosamente, eu voto com a segunda opção. Agora, a fala do presidente foi importante porque me parecia ter havido uma contradição entre o artigo 6º e o 12. E agora ficou muito claro para mim. Quer dizer, as apólices contratadas após a vigência da lei e até a expedição desse ato, a gente, se for o caso, pode deferir prazo razoável para adequação. Após o ato, os seguros contratados após o ato, aí aplica o artigo 6º, que é a deserção imediata. Então, assim, a compatibilização dos artigos ficou bem clara para mim agora com essa colocação que eu vou refluir aqui, presidente, eu vou ficar com a segunda opção. Porque eu estou dando importância à resolução do CJF. Perfeitamente. Então, o relator faz a segunda opção. A doutora Maria Cecília, segunda opção. Então, vamos votar com primeira e segunda opção para facilitar. Sim. Primeira opção, votaram os desembargadores Paulo Roberto de Castro e Marlon. Segunda opção. O Marlon mudou, ele passou para a segunda. Eu apontei para o César. É a idade, gente. Perdão. Eu apontei para o César e falei Marlon. Próximo dele. Então, é o doutor César, doutor Paulo Roberto, doutor César votaram com a primeira opção. Desembargadores Marlon, Marcelo Pertence e Cecília, Maria Cecília com a segunda opção. E agora a gente vai continuar acolhendo os votos, pedindo que seja primeira ou segunda opção. O seguinte a votar. Desembargador Paulo Maurício. Eu em vários processos, foi até bom a gente trazer, eu estava conversando com a desembargadora Jaqueline para a gente pacificar até essa matéria. Nos antigos, eu declarava deserção dos recursos também. Então, por coerência também, eu vou optar pela segunda. Segunda opção, desembargador Paulo Maurício. Desembargadora Maristela Iris. Primeira opção. Primeira opção, desembargador Lucas Vanucci. Primeira opção. Desembargadora Paula Cantelli. Segunda opção. Segunda opção, desembargador Marco Antônio Paulinelli. Segunda. Segunda opção, desembargador Weber Leite. Primeira. Primeira opção, desembargadora Jaqueline. Segunda opção. Segunda opção, juiz Antônio Neves. Segunda opção. Segunda opção, juiz Antônio Carlos. Segunda opção. Segunda opção, juíza Ângela Castilho. Segunda opção. Segunda opção, juíza Adriana. Não está? Vou até cortar aqui. Juíza Cristina Segunda Delaide. opção. Segunda opção. Essa vai prevalecer. A segunda opção. Vencidos. 1, 2, 3, 4. Vencidos, eminentes desembargadores Paulo Roberto de Castro, Cécio, Maristela Iris e Lucas Lins. Presidente, sobre a questão... Eu também estou vendo. Desculpa, doutor Weber. Sobre a questão do Weber tópico... votou na primeira opção. E o Antônio Tá aqui, eu que não li, doutor Weber, desculpa. Então, só reafirmando, são vencidos nesse voto. Desembargadores Paulo Roberto de Castro, César da Silva Peçanha, Maristela Iris, Lucas Lins e Weber Leite. Ok? Os demais acompanham o voto do relator, que é a segunda opção. Inclusive no tópico relativo à corregedoria? Inclusive, o tópico relativo à corregedoria está incluído? Eu acho que tem que ser analisado à parte, não. Todos a dois gente tinha têm falado. Então, assim, nas duas opções, o eminente desembargador recomenda o encaminhamento à corregedoria para que ela, dentro dos seus poderes, analise a atitude do juiz. Só trazendo uma discussão. É porque a segurança agora cassou a liminar. Eu entendo a questão de o juiz, naquele momento, ter adotado uma postura díspar. Mas e agora que a gente retomou o raciocínio? Isso aí, com todas as lentes. Não, eu só estou trazendo a discussão. Naquele momento, ele tinha uma ordem de um mandado de segurança que tinha que ser cumprido. Descumpriu, então, eu só vou pôr em votação isso para evitar maiores problemas. Aí, propósito do eminente relator, com a qual eu acompanho, é que seja encaminhado para a discussão do ato de não cumprir. Há divergência? Eu divirjo, presidente. Perfeitamente. Também. Se ele tinha razão. Hein? Ofício à corregedoria. Ofício à corregedoria. O descumprimento de ordem judicial. O descumprimento da ordem judicial, então, vigente. Cumpriu liminar. Então, olha, vencidos. Os eminentes juízes. A eminente desembargadora Jaqueline. Os eminentes juízes Antônio Neves, Antônio Carlos Rodrigues, juíza Ângela Castilho e juíza Cristina Delaide.
determina-se a remessa de o ofício à corregedoria nos termos do voto do eminente relator. Meu amigo, mas descumpriu, vou fazer o quê? Amizade à parte. Cumprimento pela negociação penal. Não vou mandar para a corregedoria, não. Tem que mandar para o Ministério Público instaurar o processo. Exato. Não, mas não vamos fazer isso. Não, tudo bem, vamos fazer aqui não. Aqui não. Estou dizendo o seguinte, a lei de mandado de segurança é expressa. Isso é muito grave. O meio de ordem judicial sujeito a processo criminal. A gente tem que saber disso. Nós não temos feito isso aqui, não. Estou colocando porque o relator aqui ainda pensou que foi uma bonzinha mandar para a corregedoria. Eu só estou dizendo o seguinte, que o meio de ordem judicial, quando cumprida, nem sei se é caso de mandar, não, só por cautela. Aqui poderia mandar, mas você poderia em tese, estou falando em tese, em tese, quando houver documento de ordem judicial em tese, oficial do Ministério Público para abertura de processo criminal. O que vai dar lá é outra história. Constatado o fato, o documento de ordem judicial tem medida cabível. É só ponderando, mas nós não estamos mandando aqui para a polícia, para o Ministério Público. É só para a corregedoria. Já foi proclamado o resultado. Na verdade, é só para a corregedoria tomar conhecimento disso. É que não faça nada, não é isso. Não, a ideia não é de punição, não. É até com critério para orientar os magistrados lá, porque isso não pode acontecer. Senhor presidente, eu vou reformular meu voto. Não vou ficar vencida. Jaqueline não fica vencida nesse aspecto. Eu vou pôr o dinheiro dentro da caixinha. Só retirar, ficam só os juízes convocados. Eu aplico à administração da justiça os critérios do artigo 37. A impessoalidade. Com todo respeito, também é um juiz que eu prezo muito, ótimas decisões, conheço antes de ser magistrado, ou qualquer outro, perdi uma grande amizade por causa de uma sentença que eu tive que encaminhar para a corregedoria. Dos poucos juízes de primeiro grau com quem eu ainda tinha contato, um respeito que surgiu ao longo da atividade profissional, mas, infelizmente, eu me senti obrigado, frente aos termos de determinada sentença, encaminhar para a corregedoria. Faz parte. Tomara, só salientando essa questão, como é que descumprimento... A lei do mandado de segurança era expressa. Vossa Excelência, mas só repetindo, artigo 26, constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 300 do Decreto-Lei 2.840, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, vírgula, sem prejuízo das sanções administrativas, que é o caso aqui de mandar para a corregedoria, e da aplicação da Lei 1079 de 50, quando cabível. Eu só estou dizendo, a questão de... É muito complicado o Poder Judiciário, um membro do Judiciário, não cumprir uma ordem no mandado de segurança. É só estou colocando isso aqui, porque quando sair uma ordem dessa, vai achar que é pessoal, que é perseguição. Não é perseguição, é estrito cumprimento da lei. Se tiver uma ordem de segurança for descumprida, se o desembargador resolver, ele pode mandar fazer isso aqui. E não vai falar que seja lá quem for, que é perseguição pessoal, não. É o que está na lei. É só para deixar isso claro, senhor presidente. Muito bem. Agora, o processo seguinte é o... eu vou retrair no meu voto, eu vou tirar esse ofício à corregedoria, tá? Então, fique vencido. Acrescenta, então, a doutora Maristela na questão do ofício à corregedoria. Sai a doutora Jaqueline, entra a doutora Maristela. Eu vou pedir agora o processo número 13 da pauta, é um processo que envolve conflito de competência pela 7ª turma. Eu entendo que, na condição de integrante da 7ª turma, eu estou impedido de atuar nesse processo, mas eu consulto Vossa Excelência. Então, eu passo a presidência. Tanto eu... Gente, por favor. O número 13 da pauta, eu vou passar o desembargador Paulo Roberto, assim como eu, estamos impedidos, se trata de conflito de competência que envolve a 7ª turma. Eu passo a presidência, então, ao desembargador Cércio, eu já ia acostumando. Com licença, então, bom trabalho para os senhores. Eu faço o pregão do 13, depois eu retorno para os 18. Relator? Senhor presidente, até parece muito insegurança, mas eu vou retrair naquele, eu vou acompanhar integralmente. O senhor me desculpa. A questão da corregedoria. O senhor me desculpa. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Então retira, por gentileza. Desculpa a minha insegurança, mas... Pregão do processo 11.448, doutor Malo relator com a palavra. Presidente, é um processo que foi discutido na vez passada, eu fiquei vencido, por coerência eu trouxe o voto de acordo com o meu entendimento, embora tivesse ficado vencido. Eu conheço conflito negativo de competência, julgo improcedente, declarando a competência do juiz suscitante, 7ª turma deste regional, para o processamento e julgamento da ação subjacente, processo 103.64. Eu determino a expedição de ofício endereçada às 7ª e 10ª turmas deste regional.
Eu acho que o primeiro a apresentar divergência fui eu, né? Isso. Eu vou primeiro pedir vênia e desculpa a todos os desembargadores dessa turma, especialmente o relator, mas eu avisei antes de que ia apresentar a divergência. Mas eu só consegui terminar essa divergência ontem à noite, depois que terminou o pleno, em que eu tive condições de olhar os processos da SDI. Por isso que, desculpa pelo adiantado da hora. Mas como até 22 horas, 23. como não tinha nenhuma divergência naquela hora, eu me vi na obrigação de lançar. É porque o doutor Marlos citou bem. Nós, na sessão passada, nós tivemos dois conflitos de competência aqui. Um foi o 11446, que foi relatoria do desembargador Lucas, que era exatamente a mesma questão, conflito entre a 7ª turma e a 3ª turma. E o voto que o doutor Lucas encaminhou e que prevaleceu foi de entender que a competência era da 3ª turma, que não haveria vinculação da turma que julgou a ação coletiva para as execuções das ações individuais. E, paralelamente, também tivemos aqui na minha oportunidade, aí uma questão inusitada, que era um conflito entre os relatores da mesma turma, que era da mesma 7ª turma, e quem foi relatora foi a doutora Sabrina, e os fundamentos são semelhantes de que não há prevenção desse relator, nesse caso, para as ações coletivas, quando ele julga uma ação coletiva, processo de conhecimento, as execuções individuais não atraem a competência dele. Essa questão, o relator colocou bem. Só para fazer um histórico, nós aqui na SDI, se eu estiver errado, o relator me corrige, os demais, nós tínhamos um entendimento primeiro que prevaleceu aqui, foi que o relator, lá na primeira instância, a execução individual não atrairia, a sentença proferida na sentença do processo coletivo, não atrairia competência para as execuções individuais. Esse foi o primeiro. Depois nós mudamos, foi até uma discussão aqui, olhando a lei com mais calma, lá não falava foro, falava juízo. E nós, a maioria mudou o entendimento para entender que quando o juiz da primeira instância julga a ação coletiva, se tiver qualquer execução individual, ele seria competente, haveria prevenção dele. E nós aqui, durante aproximadamente uns 6 meses ou mais, um pouco menos, decidimos assim. Até que veio esse caso, o conflito entre a 3ª turma e a 7ª turma, que o doutor Lucas foi o relator. E o meu entendimento pessoal era o mesmo do relator. E eu, naquele processo, estava tendente a votar fazendo divergência do doutor Lucas. Mas como veio a questão entre conflito de turmas, eu parei para reanalisar. E o estudo que eu fiz à época, que o Tribunal Superior do Trabalho tem decidido, conforme decidiu o doutor Lucas, que não há prevenção de quem julgou a ação coletiva para as execuções individuais. Por quê? O executado ele tem que provar que ele está naquelas... Quem se habilitar, ele fala que ele está naquela condição que está na sentença, condenou, e ele pode ajudar em qualquer lugar, na cidade dele, onde ele quiser. É a escolha do beneficiado pela decisão. Pois bem, mas ficamos com a dúvida aqui, quando é na mesma cidade. Na mesma cidade, aí pode escolher outro. E aí, o estudo que eu fiz foi que, em relação a ajudar em qualquer lugar, já existia há muito tempo esse entendimento. Mas quando estava na mesma cidade, foi aí que eu pesquisei e achei um acórdão, que é do CNJ, que julga mais questões porque os códigos do consumidor, e lá tinha um conflito entre a 3ª Vara Judiciária, federal lá de Goiânia, né? E a 3ª e a 4ª. E o que aconteceu lá? Era uma ação coletiva e veio uma ação individual. Teve o conflito, o Tribunal Regional Federal entendeu primeiro que era, na mesma língua antes de diante, que era competente quem julgou a ação coletiva. Houve recurso especial para o STJ. E o STJ falou, não. Aí tem todas as o voto é extenso, eu não vou estender, mas colocou aqui que não há prevenção de quem prolatou a sentença coletiva. E o que me impressionou é que esse acordo do STJ, que foi proferido aqui, ele é antigo, e é ele que serve de embasamento, que serviu de embasamento, foi o suporte jurisprudencial para as decisões do TST posteriormente. Então, nós encontramos várias decisões do TST fazendo referência a esse acordo. E o TST entende que não há. Estou falando primeiro de primeira instância, tá? Se há prevenção de coletiva. E aí, se há esse entendimento de primeira instância, eu estou também na mesma esteira do doutor Lucas, que não há prevenção, eu trago para a segunda instância também. Por isso que o processo é realmente essa polêmica,
É importante que venha pela segunda vez, para saber qual que vai ser a posição, mas eu vou aqui respeitosamente pedir vênia ao relator, e eu vou, na esteira do voto do doutor Lucas, eu vou entender que não há prevenção. E me chamou a atenção um dos fundamentos utilizados pelo CNJ, e que se aplica perfeitamente o caso aqui, e que está lá no final. Primeiro que cada um, aquele beneficiado entra com a ação onde quiser, mas olha o que está aqui. A interpretação dada aos dispositivos relativos à competência pelo acordo recorrido, que falou que era competência, ele compromete o eficaz funcionamento da serventia judiciária, na qual foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação coletiva ou proposta recorrente. De fato, a prevenção de juízo para apreciação de todas as execuções individuais que tenham como objetivo executivo sobrecarregará uma única vara em função de uma única ação de conhecimento para a tutela de interesses individuais homogêneos. Assim, também, por essa razão, deve ser prestigiada até segundo a qual a execução individual do julgado feito de sede de ação coletiva submete à livre atribuição. E aí são essas razões, eu renovo, e por isso que eu peço vênia. E a conclusão do meu voto, só para citar, eu não dou competência da 7ª turma que julgou a ação coletiva, não. Eu conheço o julgo procedente e declaro a competência de suscitar a 10ª turma para o julgamento, processamento e julgamento da ação subjacente. Presidente, pois não. Só uma coisa aqui. Esse processo vai levar um debate, e eu tenho que ir embora, porque eu tenho uma consulta que já está atrasada. Eu peço licença a Vossa Excelência para sair, então. E o que foi proclamado aí... Então, o voto vai sempre ficar registrado. Se você prevalecer, você fica relator, em prevalecendo, eu fico como relator. Senhor presidente, tem um outro processo que eu sou relator, que é o processo de número... 18. Esse processo eu estou conhecendo do conflito negativo de competência, julgando procedente, declarando competente juiz de Ouro Preto para processar e julgar o julgamento feito. Aí, esse caso, também eu vou deixar registrado o meu voto, porque realmente eu preciso sair, eu peço licença. Ok. Só pode ter vontade. Doutor Paulo Alberto, Vossa Excelência preside esse, e depois, então, mas já está registrado o voto? Qual é o número, por favor? 18. Quanto? 18. 18? 11.511. O processo qual é? O conflito de competência, 11.511. 11.511. Não só dar um parênteses para o 11.511. Esse outro não tem divergência, né? Não tem. Quem é o relator desse processo? Aí voltamos a esse processo nosso. É o Marlon mesmo, então é o Marlon. Há divergência não, né? Não, há então unânime. Agora voltamos para o processo que tem esse questão do conflito agora, que é o 13, que é o 11.448. O relator entende que a competência da 7ª turma que julgou a ação coletiva, e o meu entendimento é de que seria da 10ª turma. Eu estou vendo aqui se tem alguma outra manifestação, mas aqui parece ser manifestação de voto. Né? Podemos, então, colher os votos ou alguém quer acrescentar, falar mais alguma coisa? Podemos. Podemos votar. Podemos votar? Então, relator, por gentileza, por favor. Primeiro a votar aqui agora, doutor Paulo não participa. Não, César, só repete para mim o número desse processo, por favor. Esse que está agora? Esse é o 11.448, Vossa Excelência declarou-se impedida. É o 13 da pauta. 13 da pauta. Tá bom. Doutora Cecília, por favor, vote. Para guardar a coerência com o voto que a gente proferiu na última sessão, eu voto com a divergência apresentada pelo desembargador Sérgio. Desembargador Paulo Maurício. Relator. Doutor Lucas. Divergência. Não, perdão, doutora Maristela, porque eu estou sem a folha aqui. Doutora Maristela, por favor. Eu acompanho a divergência, eu entendo se o Supremo está resolvendo assim. E o TST até dá murro em ponto de faca. Doutor Lucas. Divergência. Doutor Weber. E eu? Perdão, doutora Paula. Eu tenho a relação aqui que eu estou pedindo aqui, sem a folha. Desculpe, doutora Paula. Eu não estava presente na última sessão e voto com o relator. Então, eu não votei na última sessão. E agora perfeitamente. Voto. Desembargadora Paula com o relator. Aqui, doutor Marco Antônio. Tá ok. Doutor Weber. Divergência. Doutora Jaqueline Monteiro. Divergência. Doutor Antônio Neves. Com divergência. Doutor Antônio Carlos Rodrigues. Divergência. Doutora Ângela Castilho. Com a divergência. A Diana não está. Doutora Cristina Adelaide. Divergência. Aqui tem 10, 13. Doutor Weber foi com quem? Doutor Weber, divergência. Está faltando só o doutor Paulinelli. Divergência é o Paulinelli que está faltando. Então vamos fazer o seguinte. Prevaleceu. Prevalece a divergência aqui. O doutor Paulinelli não votou nesse processo. Quantos né? votos aí, então, por favor?
se eu tiver 10 a 3. É. Prevalece a divergência, eu fico, portanto, como relator, redator do voto. Ok? Só Paulo Maurício, Marlon e eu. Registro do voto. Devolvo a presidência. Devolve para o Marcelo. Cadê o Marcelo? Contar para ele que já o doutor Marcelo. Depois você dá uma olhada. Não vai dizer que eu estou usurpando. Usurpando, inclusive as primeiras. Quem mandou você prosseguir? Pode ficar. Não, não preciso mais não, não vou exigir mais não, só isso, graças a Deus. Devolvido. Só esse hoje. Muito bem. Devolvido. Muito obrigado. Devolvidos lá para cá e daqui para aí. Agora é o 18 da pauta. Já foi? Já foi. É porque o doutor Mário precisou sair, nós passamos a presidência. Bacana. Pode pôr meu voto, estava acompanhando o eminente relator no 18. Oh, meu Deus do céu. Com o presidente? Pode pôr. Ah, então não me põe não. Então mentira. Deixa aí. Faz de conta não, é verdade, eu não estava aqui. Vamos para o seguinte, então. Agora tem um pedido do doutor Antônio Neves. É o processo 19? Eu não concordo, não. Então, 18 já foi. Processo 19 da pauta. Eu vou chamar só para agilizar aqui. É o MS 11.514/77/2019. Eu não quero ler o voto. Eu não escutei. Os votos divergentes. Doutor Lucas. Qual que é o número? O eminente relator tinha apresentado um voto, fiz uma sugestão de divergência, ele acabou acolhendo. Na nova versão de votos, então eu vou perguntar aos eminentes julgadores se há alguma divergência com a versão. Já acatou. Ok. Então prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Boa viagem. Peço licença, então, doutor presidente. Leonés, muito obrigado, boa viagem para o senhor, bom retorno para aprazível Alfenas. É Alfenas que o senhor está indo para lá mesmo? Quer vale transporte? Fui preso em Alfenas, 1980, fazendo campanha para a UER, 30 horas na cadeia, absurda a arbitrariedade que eu fui vítima. Ah, delícia. Fiquei de 4 horas, de 4 da manhã de domingo até 10 horas da manhã de segunda-feira. As piores sensações. O que salvou é porque eu estava fazendo campanha para a UER, eu tinha ido a Muzambinho, tinha uma escola de educação física lá. E aí eu peguei um ônibus de Alfenas para lá, fui na escola, e tinha uma moça. E no domingo de manhã ela foi junto com uma freira para rezar. Foi a sorte. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, aqui avisa o pessoal que nós estamos presos aí, que nem sabia que a gente estava preso. Ex-presidiário. Pavilhão 9. Fumava na época? Vossa Excelência fumava na época? Estava quase mesmo. Ei, presidente, Vossa Excelência fumava na época? Nem fumava. Não? Não, eu fumei dos 38 aos 46 anos. Eu nem tinha o cigarrinho para levar uma vez por semana. Obrigado, doutor Antônio Neves. Boa viagem para o senhor. Então vamos agora na ordem dos processos que estão faltando. Isso. Que é a partir do número 1. Pode mandar brasa. O número 1 é o processo do doutor Antônio Carlos Rodrigues. E era para ser. A primeira divergência foi apresentada pelo desembargador doutora Maristela, do 12 a 7. É o doutor Marlon. Foi do Marlon? Foi. Já saiu, o doutor César foi o primeiro a acompanhar. Eu estou em campanha de divergência, presidente. Qual é o número do processo? Qual que é o número do processo? Eu respeitosamente é o também número 1 da presidente. pauta, 11.124/10/2019. Relatoria do doutor Antônio Carlos Rodrigues. Ah, tá. Senhor presidente, Pois não. eu adequo a divergência Muito e bem. faço voto. Ah, então eu também verificado, também entendi. Até verifiquei o termo de acordo, não faço referência expressa a sequer honorários, aí estava pegando o crédito do reclamante, é o caso mesmo. Então, vai ser por unanimidade concedida a segurança. O eminente relator vai fazer a adaptação do voto. Pegando sem contrato. Senhor presidente, pela ordem, é porque tem que verificar aqui, porque na verdade aqui é um agravo regimental. É um agravo. E aí, Então, o que foi deferido aqui foi dada liminar para suspender a ordem de integração e determinando a autoridade coatora que preste formações, porque depois será julgado o mandado de segurança. Então vamos retirar esse processo de pauta. Melhor.
esse processo fica retirado de pauta, que aí faz um voto já adequado a esse entendimento e já traz já resolvendo a questão como Não, mas todo. ele já está dando a liminar, porque é imediato. Se ele for tirar de pauta, aí ele vai ter que ser só o ano que vem. Ele está dando a liminar, sai agora. Ué, mas então foi isso que eu falei, doutor César. Concede a segurança. Não, mas é um agravo. Não, ele está dando o agravo regimental. Ele está dando ele está julgando o agravo regimental. Está dando provimento ao porque agravo a autoridade regimental. coatora nem prestou informação. Ele está dando o agravo regimental, está dando para admitir o processamento do mandado de segurança e concedendo a tutela cautelar para suspender a ordem de integração. E determinando que a autoridade preste. Reintegração? Não, perdão. Suspender a ordem de retenção dos créditos. E determinar se já fizer para que está concedida a liminar. A liminar que ele pediu. No MS. Perfeito. Tinha concedido. Então confirma a segurança. Não tinha concedido. Ainda não. É só o agravo. Marcelo, como o doutor Marco... Então, qual que é a conclusão? É um agravo. Deu provimento ao agravo regimental para admitir o processamento do mandado de segurança e concedendo a tutela cautelar requerida para suspender a ordem de retenção do crédito impetente no importe de R$ 3.639,84, determinar seja oficiada a douta autoridade apontada coatora para que preste formação no prazo de 10 dias. Então, essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Perfeito. Concede a liminar. Dá provimento ao agravo para conceder liminarmente. Já está aí, né? Então, beleza. Beleza, agradeço. Certíssimo. Seguindo. Agora é o número 2 da pauta. Eu já mando tudo avesso. Número 2 da pauta, o MS 11.244.53. Não consta divergência. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Isso. No 3, tem medalhinha aí, a divergência? É o complemento do processo. Já tirou. Ah, foi só uma retificação. Então, a unanimidade, o número 3 da pauta, 11.306.96. 11? É só aquele material. Não, peraí. É da sua relatoria. É o conflito de competência. Então, vamos com calma, gente. Por favor. Sabe o que é? É que a minha numeração lá no gabinete, eu vou chamar. anotaram errado. Tá. Então, se Então, você eu vou chamar o processo... Eu falei também. Eu vou falar todos agora, com calma aqui. O 3 da pauta, 11.306.93/2019. É um conflito de competência. O relator é o eminente desembargador Cércio. Não consta divergência. Portanto, ele é aprovado à unanimidade no sendo do voto do eminente relator. Okay. Nós vamos agora ao 5 da pauta, que é o mandado de segurança 11.336.31/2019. Não há divergência alguma. Esse processo agravo regimental, o ato atacado é da 8ª turma, então eu registro meu impedimento para atuar no presente feito. Perfeitamente. Por favor. E o doutor Marlon já não está aqui. Bacana. Não tá aqui. Perfeito. Agora nós vamos para o número 8 da pauta, que é o número 11.368.36/2019, do eminente juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues. Não consta divergência. Aprovado à unanimidade, sendo do voto do eminente relator. Agora o seguinte é o 10 da pauta, conflito de competência 11.411. Não há divergência. Aprovado no sendo do voto do eminente relator. O número 12 da pauta. Deu 11. Ontem já foi. Ah, já foi. Ontem foi naquela, lá no começo. O número 12 da pauta. Esse aqui tem uma pequena divergência. É meu também. Ressalva de fundamento com a plena alteração. Então prevalece o voto do eminente relator e eu, com ressalva de fundamento do eminente desembargador Cércio. É o 11.437. Ah, não, desculpa, o doutor Antônio Carlos está aqui, eu confundi o doutor Antônio Neto. Doutor Antônio Carlos, o doutor César faz algumas ressalvas. Estou acompanhando. Vou adequar, vou fazer Eu também. a modificação aí, foi erro de material. Perfeito. Tá bom. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. O número 12, cara, agora não, agora é o 14. E o 13 já foi? Já foi. O número 14 da pauta é o... Perda de que objeto. pulou aqui. É a perda de objeto e a sugestão, vai depender do relator. Qual que é o número? É o número 11, é o mandado de segurança 11.451.52/2019, do eminente desembargador Weber. O desembargador Weber deu uma saidinha. Deu uma saidinha? E ele falou se acolheu ou não? Não falou, não. Então vamos deixar para quando ele voltar. O número 17 da pauta, agora, é o 11.000, mandado de segurança 11.497/2019. Não consta divergência. Aprovada à unanimidade, sendo o voto do relator. Não consigo. Finalmente, o 21 da pauta, que é o mandado de segurança 11.026/25/2019, de relatoria do eminente desembargador
Paulo Roberto de Castro, não consta divergência, então ele é aprovado também, à unanimidade, sendo do voto do eminente relator. Nos resta agora só esperar o desembargador Weber retornar. Mas teve perda, não é isso? Enquanto... E as outras sentença já? Teve sentença. Já foram embargos, não? Os embargos foi no primeiro. Foi um embargo, foi aprovado logo no começo. Não havia divergência. Sala de 8h45. Então, enquanto o doutor Weber não chega, eu vou primeiro agradecer a paciência dos senhores. Hoje é a minha última sessão na condição de presidente. Agradecer a paciência dos senhores por me aceitar aqui esses 2 anos dirigindo essas sessões, o que eu faço com muita satisfação. Acho a sessão de primeira instância. Muito obrigado. Peço desculpas por eventuais excessos, eventuais erros que tenha cometido, mas, de qualquer forma, sempre procurando atender da melhor forma possível a obrigação, esse encargo da presidência que eu assumi com muita honra e tenho muita honra de estar concluindo o mandato agora, que será assumido pelo desembargador César. Então, registro aqui os meus agradecimentos à primeira sessão de decisões individuais do tribunal. Faço uma sugestão também, para que seja aprovado já o calendário para o ano que vem, iniciando para a sessão no dia 30 de janeiro. O horário a ser confirmado. Não, senhor presidente, vamos confirmar de uma vez agora. Eu acho que nós estamos liberados sobre isso. Então, por favor, eu passo a palavra ao doutor Sérgio, já na condição de futuro presidente. Foi solicitado à Secretaria da Sociedade que já fizesse o calendário para o ano inteiro. Como foi feito ano passado, eu acho que é prudente nós sairmos aqui já sabendo quais são as datas da sessão. E a Secretaria estabeleceu que as datas, a primeira sessão seria 30 de janeiro. E depois vem 20 de fevereiro, 26 de março, 30 de abril, 28 de maio, 25 de julho, 23 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e uma última sessão dia 17 de dezembro. O critério utilizado é sempre a última quinta-feira do mês, ou tem caso que antecipa, em vez de ser a última, a penúltima, porque tem que ver os feriados, então faz isso. Então, as datas, em princípio, seriam essas. Então, nós teríamos aqui uma primeira sessão já 30 de janeiro. O doutor Marcelo está sugerindo, embora eu seja o próximo presidente, ele pediu que eu tratasse essa questão. Eu acho que nós fizemos essa experiência esse ano e foi muito boa. Por quê? Porque chega nesse período aqui, até no recesso, os embargadores aproveitam para liberar, aproveita não, né? Exatamente aproveitar. Pega que tem um pouco mais tempo, libera, os processos já estão disponíveis para a pauta. Porque senão a gente teria uma pauta só em fevereiro e muito sobrecarregada. E fazendo uma pauta em janeiro, dá uma quebrada a quantidade de processos. Então, a primeira proposição é se todos concordam que nós tenhamos dessa sessão já 30 de janeiro. Alguém diverge? Podemos fazer? Então, ok. Agora, tem uma questão que eu queria submeter a todos os embargadores dessa sessão, que é a seguinte. Essa sessão sempre fez sessão na quinta-feira de manhã, há anos. Eu estou aqui no tribunal, tem 6 anos, o doutor Paulo está mais tempo, o doutor Marcelo pode me corrigir, mas desde que eu entreguei sempre foi na quinta de manhã. Mas ontem, lá no pleno, a doutora Cristiana Filão pediu para falar comigo, que ela foi eleita nova da 7ª turma, e parece que eles têm um problema lá na quinta-feira de tarde, que não acho que é outra turma, que a SDC parece que tem sessão. A SDC, o problema é com a SDC, né, que marca a sessão na quinta-feira de tarde, eles têm que mudar o dia lá. Ela queria passar a turma para de manhã e colocarmos a SDI na parte da tarde. E perguntou para mim, eu falei assim, olha, em princípio, meu entendimento pessoal é que deve ficar no horário que sempre foi, porque tem que sair desse pleno, que nós deveríamos continuar fazendo na quinta de manhã. Agora, eu, de qualquer forma, penso que essa decisão não deve ser do presidente, ela deve ser decidida pelo colegiado. Eu acho que não é, eu acho que o colegiado é que deve decidir. Particularmente, eu acho que deve continuar de manhã por 2 motivos. Primeiro, que nós já temos aqui há anos funcionando assim e não vejo motivo para alterar. 2, esses processos de mandado de segurança são processos delicados, né? A gente aqui, quando dá uma ordem, é uma ordem em relação a... Quem está sempre aqui como autoridade é um magistrado. Então, são processos que demandam muito cuidado. Por quê? Porque o juiz da primeira instância que analisou, e quando você concede uma segurança, você está contrariando a ordem dele. Então, e o mandado de segurança tem uma força positiva muito grande. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando apreciar o mandado de segurança. E nós verificamos aqui que tem processo delicado que demanda discussão e aprofundamento, e a gente fica esgotado mentalmente.
Penso que se nós fizermos, e a parte da manhã é o melhor horário, porque a cabeça está leve. Penso que se nós fizermos sessão de mandato de segurança na parte da tarde, quando chegar por volta de 4 horas, nós vamos estar esgotados mentalmente, dado o dia, a parte da manhã e o trabalho na parte da tarde. Por isso, a minha sugestão é que nós mantenhamos o horário da manhã como sempre foi. Essa é a minha opinião pessoal, mas eu digo, é só um voto. E aí eu gostaria que, como eu não estou, o doutor Marcelo, que é o presidente, submetesse a Vossa Excelência e colhesse o voto dos desembargadores para decidir se continuamos na parte da manhã ou mudamos para a parte da tarde. É só para explicar também, porque eu também sou da 7ª turma, assim como o desembargador Paulo Roberto de Castro e também o doutor Antônio Carlos. Como assim? Isso ontem que a desembargadora Cristiana comentou comigo. Para nós, não faz muita diferença. No sentido de que nossa quinta-feira já é toda comprometida aqui, seja de manhã ou na parte da tarde. E aí eu falei com a nova presidente, falei, converse com o desembargador Cécio. E a desembargadora Cristiana, quais são os argumentos que ela usa? A 5ª turma também sempre se reúne pela manhã há vários anos. Sempre foi assim. Evidentemente que no dia que tinha a SDI, passava para a sessão para a tarde. Eventualmente acontecia de ter algum problema na parte da tarde, como a designação de SDC para a qual o desembargador Paulo Roberto Castro vai agora, eu estou simplesmente tentando reproduzir o mais fiel possível os argumentos da desembargadora Cristiana. Que isso aí é seria um desprestígio para a sessão, que quando tem sessão, eventualmente, foram umas 2 ou 3 vezes que aconteceu isso no ano, da SDC marcar para a parte da tarde, a gente fica impossibilitado de fazer sessão. Então, a sessão não consegue ser na quarta-feira, por razão de impedimento dos seus integrantes, e faz na quinta, então na terça, o que faz com que a pauta de uma quinta para outra terça ela seja de apenas 3 dias, então uma pauta muito reduzida, e julgando os outros. Então, estou só trazendo esses argumentos para poder justificar a razão da desembargadora Cristiana Fenelon de estar insistindo, inclusive disse que já reservou o auditório, aqui a sala, essa sessão plenária, para toda quinta de manhã, para a 7ª turma. E eu vou, então, colher os votos e vou pedir aos senhores que compreendam, como é uma situação administrativa, eu vou me abster. Até porque sou da própria 7ª turma, não ofende, e eu não estou querendo entrar em atrito com a minha presidente, com a futura presidente. Só bicho um esclarecimento antes de passar. É o seguinte, ela diz que a reserva de sessão, de setor, primeiro é o pleno, depois a OG especial, depois a sessão especializada, depois a turma. Quer dizer, se ela se antecipou em reservar para a turma, ela pode ter feito, mas não quer dizer que vai prevalecer, porque a precedência nesse tribunal, primeiro porque aqui nós somos 18, a turma são 4. Então, quer dizer, eu falei, se reservou, não devia ter reservado, porque se aprovado, nós vamos sair de determinação aqui para já, como sempre foi, já sair de imediato dentro de reserva para nós. E aí depois resolve essa questão, se houver resolve. Então, a minha sugestão tomemos uma posicionamento pelos integrantes, e o doutor Cécio vai ser... E o doutor Cécio, na condição de futuro presidente, vai resolver essa questão. Gostaria de me manifestar rapidamente. Rapidinho, viu, Paulinho? Vai ser bem rapidinho. O problema é o seguinte, eu estou aqui no tribunal desde 2003. Eu falei para o Marcelo, eu vou me abster de votar, inclusive, pelo seguinte, eu acho que é uma questão só de entendimento. Não é... Vai se discutir precedência. Agora, eu lembro, e eu falei até para o Marcelo, eu estava sentado exatamente nessa... Quem estava sentado nessa cadeira? A doutora Alice Monteiro de Barros, pelos idos de 2005. E eu falei para o Marcelo, que o Marcelo talvez não saiba, sempre houve, não é preterição intencional, mas tudo que acontece, e isso falava a doutora Alice, e fala a Cristiane agora, e já falaram outros integrantes, mesmo antes do Marcelo. Para mim, isso é indiferente, Mas a verdade é que tudo que ocorre afasta a 7ª turma. A 7ª turma fica, vai para a tarde, vai para a terça, vai para a quinta, entendeu? Trazendo problemas, às vezes, até para os seus próprios integrantes. Então, eu não vou entrar no que já foi dito, né, se há precedência ou não há, mas a ideia, eu acho que talvez veio do processo, a ideia é se tentar um entendimento, e isso está ocorrendo, não é em função, né, dos integrantes da turma e das sessões, não. Isso é porque nós estamos num tribunal que não tem plenário. E se não tivesse o plenário de lá, ia ser pior ainda. Né? Então, nós já fomos aqui, por várias vezes eu estou aqui desde 2003, olha, a sessão não pode ser quinta-feira, vai ser segunda. Não, vai ser sexta, vai ser quarta, entendeu?
sempre a 7ª turma. Então, isso já vem sendo reclamado há muito tempo. É claro que isso não é culpa de ninguém que está aqui. Só para lembrar aqui, estou até alertado pela doutora Sônia, caso as sessões da SDI 1 venha passar para a tarde, já vai coincidir em 3... vai haver sempre coincidência. 3 sessões vai coincidir com a SDC. É só para fundamentar, isso aí vai ser uma matéria que o doutor César vai ter de tratar com a presidente da 7ª turma, isso aí tem que ser resolvido. Eu acho que é só importante fazer essa votação para dar suporte ao doutor César, seja por um lado, seja por outro. Né? E essas ponderações eu tenho certeza que ele saberá fazer com muita tranquilidade. E eu vou pedir vênia na condição de integrante da 7ª turma para me abster de votar. Eu vou me abster também. Desembargador Paulo Roberto, doutor Antônio Carlos, nós não vamos votar, porque eu acho uma questão mais tranquila. E aí, então, vamos colher os votos pedindo só para essa matéria. Depois nós temos que encerrar a sessão com o voto do doutor Velho. Quem... sugestão. Mantém pela manhã. Proposta 1. Passa a sessão para funcionar da tarde. Proposta 2. Doutor César. Proposta 1. Eu estou presidindo, senhor presidente. O senhor não pode só abstém? Então eu passo a palavra. Muito bem. Tá bom. Dirige. A questão é exatamente essa. Ou nós mantemos na parte da manhã ou passamos para a parte da tarde. Opção 1, mantém na parte da manhã. Opção 2, passa a parte da tarde. Então, eu vou colher os votos um por um. Aqui, doutora Maria Cecília. Na verdade, a hora que a doutora Cristiana chegou a falar comigo, eu não tenho o menor problema com isso de tarde de manhã. Poderia ser à tarde, mas esclarecida de que quem está causando problema para a continuidade das sessões da 7ª turma é a SDC e não a SDI 1, eu penso que nós devemos manter o nosso horário de praxe pela manhã. Eu voto com a opção 1. Desembargador Paulo Maurício. De manhã. Desembargadora Maria Estela Iris. Opção 1. Desembargador Lucas. Tarde. Desembargadora Paula Cantelli. Ela pediu para eu votar para ela de manhã. Procuração. Ela chega no mandataço. Doutor desembargador Marco Antônio Polinelli. De manhã. Desembargador Weber. Tanto faz, de manhã, de tarde. Hein? Mas Vossa Excelência. De manhã. De manhã. Desembargadora Jaqueline. De manhã. Tá. Eu vou me abster de, me perdoem os juízes substitutos, porque essa é questão de natureza administrativa. Então, se Vossa Excelência não ficarem ofendidos, sem querer constranger, eu preferia não pedir. Mas se Vossa Excelência insistir, eu peço. Só ia obrigar a gente a nos abster. Eu já havia comentado o problema. Eu já havia comentado com a Cristina, isso não é matéria da nossa alçada, em hipótese alguma. Pode ser assim, então? Com certeza. Sem problema? Muito bem, então está nas mãos do desembargador César resolver esse problema. Então a decisão foi por maioria, vencido o desembargador Lucas. Mas vai manter o horário de 8h30? Então, as nossas sessões. Vossa Excelência quer trocar o horário? Eu acho muito cedo, 8h30. Ah, não, gente. Pois não. Eu retifico o meu voto. Retifica. Então a decisão é por unanimidade. A coisa. Doutor Weber, Vossa Excelência quer mudar o horário? Eu acho que 8h30 é muito cedo. Vossa Excelência sugere que hora? 9. Olha, eu não vejo problema. Eu sempre fazemos aqui 8h30, porque os trabalhos... Porque nós temos um problema aqui de horário, que depois começa a sessão da 7ª. Essa meia hora faz diferença para a gente. Continua 8h30. Pode ser. Então, continua no mesmo horário? Então, fico... Ok? Então, as sessões todas, iniciando às 8h30, na parte da manhã, às quinta-feira. Por gentileza, doutor Marcelo, eu vou pedir Vossa Excelência, como presidente da turma, a secretaria já faz acreditando que ficou deliberada as datas e, desde já, peço à secretaria que comunique os órgãos competentes para reservar esse local para sessões, manter a reserva em nome da primeira sessão de individuais desse tribunal. Doutor César, me permite? Presidente, eu queria, antes de encerrar... Mas antes de encerrar, não dá tempo que votar o do Weber. Então vou chamar o processo do desembargador Weber e depois a gente faz... Desembargador Weber é o número 14 da pauta, 11.451/52/2019. Aí sim. Acompanha aí a perda de objeto. Deu sentença nesse aí, Weber? 14. Então, espera aí só um minutinho. 2 de dezembro de 2019.
É, nesse sentido. Por eliminar ele, fazer a modificação do voto. Vai contra. Eu estou vendo aqui, depois do voto, que já foi prolatada essa sentença, então vou mudar e vou me adaptar com a divergência. Perfeitamente. Então, por unanimidade, é extinto o mandado de segurança por perda de objeto. Custas pelo impetrante. O valor já arbitrado, porque aqui já é agravo. Muito bem, encerrou então. Presidente, antes de encerrar, eu não poderia deixar passar a oportunidade, presidente, primeiro de saudá-lo, né, nessa sua penúltima sessão aqui na primeira SDI, e dizer que, para mim, foi um grande prazer, certamente para os demais colegas, a sua condução firme, às vezes combativa, mas sempre no plano das ideias, sempre respeitosamente. Então, presidente, eu espero que Vossa Excelência, inclusive, está saindo também da presidência, já saiu da presidência da 7ª turma, mas eu fico assim, muito feliz, né, de ter estado com Vossa Excelência nesses 2 anos, vamos continuar junto na 7ª, né, e dizer que foi uma grande honra, um grande prazer, um grande aprendizado, não só para mim, mas certamente para todos os colegas, e dizer a Vossa Excelência que é importante que tenhamos aqui no tribunal pessoas da sua estirpe, né, da sua capacidade, do seu conhecimento jurídico, da sua combatividade, que às vezes nós até dá a impressão que se irrita, né, com as divergências, mas isso faz parte realmente do debate jurídico, né? E dizer a Vossa Excelência que continue, né, continue onde quer que esteja, né, com esse seu jeito e com essa sua forma de agir, de atuar, que é importante. Eu acho que é importante. É dentro das diversidades que nós aprendemos a viver, né? E aproveitar para desejar a Vossa Excelência um Feliz Natal, umas boas entradas, mas embora nós podemos falar isso ainda na turma, tá? E dizer que parabéns para Vossa Excelência. Muito obrigado. Também desejo a todos um ótimo Natal. Pois não, doutor Sérgio? Eu também gostaria. Eu sei que já está adiantada a hora, mas na hora que estava colhendo a votação, eu agradeci o voto, mas eu deixei passar despercebido porque deixei para o final mesmo. Eu também gostaria de deixar registrado, né, e parabenizar a Vossa Excelência por esses 2 anos de condução da SDI. Nós tivemos aqui processos muito difíceis de ser julgados. Vossa Excelência sempre permitiu que cada um manifestasse o entendimento que quisesse manifestar. Sabemos toda a dificuldade de comandar uma turma, quanto mais uma sessão com tantos membros, né? E queria deixar registrado e parabenizar a Vossa Excelência por esses 2 anos, né, e a dedicação de Vossa Excelência, a forma como conduziu. Parabéns. Muito obrigado, doutor Sérgio. Adiro aos parabéns, todos nós. Muito obrigado. Adiro também, doutor Marcelo. Muito obrigado. Um ótimo Natal, um bom final de ano para nós todos. Que 2021